Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Como a irmã Raia, ela introduziu, nós estamos na mensagem 18, que é já a terceira mensagem falando sobre a igreja. E só para situar os irmãos, a gente precisa fazer uma retrospectiva para a gente entender onde nós chegamos agora. A primeira mensagem da igreja, ela mostrou a igreja como uma igreja sendo a noiva de Cristo. E como noiva de Cristo, eles têm um relacionamento de amor. O noivo ama a noiva e a noiva ama o noivo. A noiva se submete ao noivo por amor. E o noivo deu a vida para a noiva por amor. Então, a igreja, ela é o resultado de alguém que amou você. Cristo te amou, Cristo me amou, e por isso Ele gerou a igreja. Senhor Jesus. E a última mensagem, ela foi abordada a igreja como o corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo, nós temos uma relação com Cristo viva, orgânica. Mas o mais importante, nós temos um cabeça. E nós precisamos ver que Cristo é o cabeça. É Ele que direciona a igreja. É Ele que exerce o senhorio sobre os membros do corpo. Ou seja, nós, como membros do corpo de Cristo, devemos sujeição ao cabeça. Quando não há essa relação, ou quando essa relação ela não é respeitada, o que acontece é caos. Porque imagine se o seu pé fizesse o que ele quisesse e não o que o cabeça ordenasse que ele fizesse. Nós, como corpo de Cristo, e nós como membros desse corpo, nós devemos sujeição ao Senhor. Pelo menos, santos, no nosso viver, Ele precisa ser o Senhor, Ele precisa exercer o seu senhorio nas nossas vidas. E nosso relacionamento com o corpo, com os demais membros do corpo, o que eu devo respeitar é o senhorio de Cristo. Senhor Jesus. Também foi dito que a igreja é a mútua habitação. Ou seja, Cristo habita na igreja e a igreja habita em Cristo. Sem Cristo não existe igreja. Se você tirar Cristo, a igreja deixa de existir. A igreja só existe porque Cristo existe. A igreja só existe porque ela foi gerada de Cristo. E Ele quer viver juntamente com o seu povo. É por isso que Ele deu a sua vida. É por isso que Ele gerou a igreja. Porque Ele queria viver juntamente com seus filhos. Nós vimos isso. Esse era o desejo do coração de Deus na eternidade passada. Quando Ele criou o homem e a mulher, qual era o que o homem fazia no final da tarde? Ou na viração do dia? Ele se encontrava com Deus. Porque Deus ele queria habitar juntamente com Adão e juntamente com Eva. Mas nós vimos que o homem caiu. Aí ele chamou um povo. E ele disse para o povo que ele queria habitar no meio deles. Ele queria que esse povo fosse um reino de sacerdotes, de uma nação santa. E, de certo modo, Deus habitou no meio deles. Mas o desejo real de Deus, Deus queria habitar dentro do seu povo.
Deus, Ele queria habitar dentro de mim e dentro de você. Senhor Jesus. Amém. Dito isso, nós precisamos definir o que é a igreja e o que não é a igreja. E o que é a igreja? No grego, vem da palavra eclesia, que tem dois radicais. Eclesia. É chamado para fora. Chamado. Não, é assembleia. Eclesia é chamados para fora. Ou seja, a igreja é a assembleia ou o povo chamado para fora. Em certo modo, é o povo santificado, porque santificar é separar. E esse povo aqui, ele foi separado. Ele foi tirado de um contexto e colocado em outro contexto. Você foi chamado para fora. E a primeira menção dessa palavra é em Mateus 16. Vamos lá, Mateus 16. Senhor Jesus. Mateus 16, versículo 18. Senhor Jesus. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui é eclesia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor, Ele está falando aqui que Ele vai edificar aqueles que Ele chamou para fora. Você foi chamado para fora. E a igreja é dele. Ele diz que eu edificarei a minha igreja. Esse povo é dele. Os chamados para fora são dele. Senhor Jesus. Delimitar o que significa a igreja, o que significa a palavra eclesia, para poder definir que é um povo separado. Mas aí você pode dizer, mas o povo de Israel também não são um povo separado? Eles são um povo separado. Eles são uma sombra da igreja. Porque eles não são a igreja, porque eles não têm a vida de Deus dentro deles. A igreja ela foi gerada a partir da morte e ressurreição de Cristo. Aqueles que creram e tomaram o Senhor como Senhor e Salvador, eles fazem parte da igreja. Sem isso, pode ser um ajuntamento, pode ser uma separação, mas não é igreja. Senhor Jesus, o que a igreja não é? A irmã Rai já falou, não é um lugar físico. Não é um prédio, não é um local específico. No Antigo Testamento eles tinham um templo, que era um lugar específico onde Deus habitava. Mas a igreja, ela não é um lugar físico. Ela é um ambiente espiritual. João capítulo 4, versículos 19 a 22. João 4, 19 até o 22. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Senhor, ele estabeleceu aqui que, olha, não é mais no monte que você deve adorar o Pai. Vai chegar uma hora em que não vai ser mais no monte onde você vai adorar o Pai. Não é mais um lugar físico. Você vai adorar o Pai no seu espírito. Senhor Jesus. A igreja não é um lugar físico. A igreja não é uma organização religiosa. Pessoas que se juntam a fim de adorar algo, isso a gente pode dizer que é a igreja? Vamos dar um exemplo como o povo de Israel, quando eles se reuniam para adorar a Deus, eles eram a igreja? Não. Porque para ser igreja você precisa ter vida. Uma organização religiosa, ela está à parte, ela é separada da vida de Deus. E uma organização religiosa, ela não pode gerar vida. A igreja pode gerar vida. Senhor Jesus. A igreja não é um lugar físico. A igreja não é uma organização religiosa. E a igreja não é um clube social. Um clube social, há um ajuntamento de pessoas que elas têm algo em comum. É por isso que elas estão aglomeradas ali, porque elas têm interesses em comum. De certa forma, nós também temos interesses em comum. Nós temos o reino e Cristo como algo em comum. Mas nós temos mais coisas incomuns do que comuns. A nossa relação com o corpo de Cristo é baseada na vida de Deus. A igreja, eu só posso me relacionar com os irmãos por causa da vida de Deus. Porque se fosse um ajuntamento social, só está aqui para conversarmos, o que não é o papel da igreja. A igreja, ela tem, com um dos seus papéis é expressar Cristo e edificar aqueles que nela se reúnem. Não haveria edificação, porque um grupo social, ele não pode ser edificado. E você sai de um grupo social da mesma forma que você entrou, ou pior. Ou você sai pior de como você entrou. Porque você pode ter algo que não te agradou ali. Mas quando a igreja se reúne, você tem a possibilidade de sair daqui cheio de vida. A escolha é sua. Nós fazemos a escolha. Eu posso sair daqui da mesma forma que eu entrei. Mas a igreja, ela te proporciona a possibilidade de você sair daqui diferente. Você sai de um clube social com a sua própria imagem. Você pode sair daqui com a imagem de Cristo estampada em você. Senhor Jesus. Então a igreja não é um lugar físico. A igreja não é uma organização religiosa. E a igreja não é um clube social. Afinal, o que é a igreja? Senhor Jesus, a igreja é a reunião dos regenerados, justificados, santificados, reconciliados e guiados por Cristo. A igreja é a junção daqueles que foram
justificados por Cristo, foram regenerados por Cristo, foram reconciliados com Deus e são guiados pelo cabeça, Senhor Jesus. Essa é a igreja. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. E isso implica em que, se a igreja é o corpo de Cristo, ela tem a mesma vida de Cristo e a mesma natureza de Cristo. Então a igreja, como corpo de Cristo, ela tem a vida de Cristo, ela tem a vida de Deus e ela tem a natureza de Deus. E ela é a que expressa Deus na terra. A responsável por expressar Deus nessa terra é a igreja. E quando a igreja se reúne, há a expressão de Deus aqui na terra. Senhor Jesus, a igreja é um organismo vivo. Por ter a vida de Deus, por ter a natureza de Deus, a igreja só existe porque ela é viva. Qual é a prova de que a igreja ela é viva? A prova que a igreja é viva é quando você se reúne, você chega aqui muitas vezes morto e você recebe uma infusão da igreja, uma infusão de vida da igreja, e você sai daqui diferente. Por quê? Porque aqui é um organismo vivo. Ó Senhor Jesus, é um ambiente espiritual que transcende as reuniões e os cultos. Ou seja, de forma individual, eu sou a igreja. Mas a igreja, ela não se limita às reuniões e nem aos cultos. Ela transcende, ou seja, ela ultrapassa essas fronteiras. Você é a igreja na sua casa. Onde há um ambiente espiritual, aí existe a igreja. O Senhor, Ele estabeleceu um princípio que é maravilhoso na Bíblia. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Ali está a igreja. Independente de uma reunião formal ou de um culto formal. Senhor Jesus. Amém. Uma das funções da igreja é impactar o mundo. E ela impacta a humanidade de tal forma que ela é a única capaz de mudar o homem interiormente. Senhor Jesus, o que é capaz de transformar o homem? Só a ação da igreja. Romanos 12. Senhor Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A partir do 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra aqui é dita para a igreja. É por meio do trabalhar de Deus e por meio de você estar na igreja, é que você é transformado. A igreja te impacta de tal forma que ela é capaz de transformar aqui, transformai-vos é metanoia, é você mudar de mente.
É você estar no caminho, você transformar esse caminho, você virar esse caminho. Você estava para esse daqui, a sua mente ela é mudada, ela é transformada. Por meio do impacto da igreja na sua vida. Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É por meio do viver da igreja é que você é transformado de glória em glória. Ou seja, a cada aparição do Senhor, você é transformado. Senhor Jesus. Amém. A igreja, ela é a família de Deus. Gálatas 4, versículo 6. Senhor Jesus. Amém? Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Efésios 2, versículo 19. Amém? Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. E o conceito aqui de família é pai. Eu achei muito rico, eu ouvi essa semana, Deus não tem neto. Deus só tem filhos. Deus só tem filhos. Você não vive a sua experiência baseado no que o seu pai viveu. Você precisa de experiências com Deus. É por isso que você precisa ser um filho e não um neto de Deus. Deus não tem netos. Senhor Jesus. E o que quer dizer que a igreja é a família de Deus? Ela tem a mesma origem. Por mais histórias que nós tenhamos, que as nossas histórias sejam distintas, a nossa origem é a mesma. Você só tem uma origem. Porque, por mais que nós tivéssemos histórias, que chegamos aqui trazendo elas, quando nós cremos em Cristo, nós morremos. E nós nascemos então a nossa origem a partir de Cristo. Tudo o que foi antes de Cristo, acabou. Nós temos uma nova origem. Nossa origem, o nosso princípio, o nosso logos é Cristo. Senhor Jesus. Nós temos a mesma origem, nós temos somente um Pai. Ó Senhor Jesus. A nossa afinidade não é encontrada nas coisas dessa terra. Nós somos muito diferentes, com histórias diferentes. Nós temos a mesma origem, mas temos histórias diferentes. Mas o que nos vincula é porque nós temos um só Pai. Nós temos uma só vida. Nós temos a mesma vida. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus. Nós temos a mesma vida, santos. Oh Senhor Jesus. E como família, nós temos o mesmo Pai, e esse Pai está nos céus. Não importa,
irmãos, o nosso passado. Se você é órfão, se seu pai não é aquilo que você esperava, mas nós temos um Pai que está nos céus. Nós não somos órfãos. Ó Senhor Jesus. E por nós termos um Pai que Ele está nos céus, nós temos irmãos que não estão nos céus. Nossos irmãos estão aqui. E nós temos irmãos mais velhos, que cuidam de nós, e temos irmãos mais novos. Nós precisamos cuidar deles. E os irmãos mais novos dão trabalho. Mas eles são da família. Eles são da família. Não tem como você tirar, não tem como nós tirarmos eles, eles são da família. Mas tem uma esperança aqui, eles vão crescer. Eles estão pequenos, mas eles vão crescer. Senhor Jesus. Gálatas 4:3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Quando nós éramos melhores. Quando você olha para um menor, olha para ele e fala, ele ainda está preso pelos rudimentos do mundo. Mas ele vai alcançar a libertação. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos ou a filiação. Todos nós somos filhos. Esses meninos vão crescer. Eles vão deixar de ser menino. Nós também, nós vamos deixar de ser menino. Senhor Jesus. 2 Coríntios 6:18. Senhor Jesus. Amém? É só para te lembrar que você tem um pai. Serei vosso pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Romanos 8:29. Senhor Jesus. Amém? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. É muito bom, irmãos. Essa afirmação, nós temos um pai. Ela é maravilhosa. Você tem um pai. Mas, por outro lado, o irmão menor também tem um pai. Como você lida com esse menor? Você lida como se o pai dele fosse Deus mesmo ou não? Você lida com esse menor como se o pai dele fosse qualquer um. Por um lado, nós temos um pai, mas o menor também tem um pai. Ó Senhor Jesus. Amém? A igreja é a família de Deus. A igreja também é a habitação de Deus. 1 Coríntios 3:16. Amém? Obrigado, amado. Amém? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Santuário
aqui é a habitação de Deus. Deus, ele habita em você. Você é o lugar onde Deus habita. E a habitação de Deus é onde ele descansa. Ele mora, ele está, ele descansa, e é onde ele pode ser encontrado. Você é a habitação de Deus. Você é o descanso de Deus. A igreja é onde Deus descansa. A igreja é onde Deus habita. Você quer encontrar Deus? Você precisa ir à igreja. Lembre-se, irmãos, que já foi estabelecido aqui o critério que a igreja não é um lugar físico. Ir à igreja é você encontrar um irmão. Aquele ali foi chamado para fora. Ele é a igreja. Quantas vezes você encontrou Deus tendo comunhão com o irmão? Eu tive várias vezes. Muitas vezes nós falamos, não, preciso ter comunhão com aquele irmão. Por quê? Você quer ter comunhão com o irmão, mas na verdade, lá no fundo, você quer encontrar a Deus. E por você ser a habitação de Deus, onde é que você encontra Deus? Você precisa se voltar ao Espírito. Deus também, ele aparece para você. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, a gente precisa ver que Deus, ele colocou um ambiente para colocar o homem. Ele preparou um ambiente para colocar o homem. A igreja é esse ambiente onde Deus nos colocou. E aqui, nesse jardim, o que tem aqui? Toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento. Também a árvore da vida. Senhor Jesus. Aqui, Deus, ele preparou um ambiente para que você não passe fome. Um ambiente onde você possa ter acesso à árvore da vida. Deus, ele preparou um lugar para o seu povo. Ele não só retirou o seu povo, ele só tirou para fora, não. Ele tirou para fora, mas ele proporcionou um lugar para esse povo, que é a igreja. Senhor Jesus. Amém. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Em Efésios 2:22, foi o que a gente orou, leu. O versículo que a gente orou, leu. Efésios capítulo 2, versículo 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Onde é que Deus habita? No nosso espírito. Senhor Jesus. O mais importante, santos, é que Deus deu Cristo para a igreja. A igreja, ela foi gerada de Cristo. Ok. Mas a igreja podia viver só com a vida de Cristo? Poderia viver só com a vida de Cristo. Mas Deus deu Cristo para a igreja. E que condição que nós vimos que Cristo foi dado à igreja? Em Efésios 1, versículo 19. A partir do 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. De quem? De Cristo. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Tudo isso é para Cristo. Mas, Senhor Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Deus deu cabeça de todas as coisas para a igreja. Quando Cristo foi dado à igreja, Ele elevou a igreja de patamar. Onde está a igreja hoje? A igreja hoje está nas regiões celestiais. O que está debaixo dos pés da igreja hoje? Todo principado, toda potestade, todo domínio. Todas essas coisas estão debaixo dos pés da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, qual é a sua posição hoje? Nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, à direita do nosso Pai. Ó Senhor Jesus, o que a igreja fez por você? Efésios 2:5. Amém? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A igreja te deu Cristo e Cristo te deu vida. Senhor Jesus, o que mais a igreja fez com você? A partir do versículo 11, em Efésios 2, portanto lembrai-vos vós, que outrora vós, gentios da carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Você foi aproximado. A igreja te aproximou. Senhor Jesus, continuando, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Você foi reconciliado. Você era inimigo. Você não é mais inimigo. A igreja te fez filho de Deus. Ele te fez família de Deus. Como nós lemos no versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ó Senhor Jesus. Versículo 16. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Você foi reconciliado. Você foi reconduzido
diante de Deus. Tudo isso a igreja fez por você. Muito bom. Mas não parou. A igreja continua fazendo em você. No versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Está falando da edificação da casa de Deus aqui. Quem está nesse edifício? No qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Uma das funções da igreja é edificar, ou seja, preparar o seu corpo. Preparar essa casa para que Deus possa habitar nela. Sinceramente falando, Deus pode habitar dentro de você hoje? Mas como é que está essa casa? Qual o nível de descanso Cristo tem dentro da casa que é você hoje? Como é que está essa casa? Como é que estão os móveis? Como é que está? É confortável para Deus essa casa? A igreja nos ajuda a preparar essa casa para que essa casa se torne confortável para Deus, para que Deus possa descansar nessa casa. Jesus é o Senhor. Tu és o meu amor, ó Rei Criador do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor.